Não nos atrevemos a abrir a boca, lamentou-se o judeu. Que podíamos nós responder, pobres miseráveis guardadores de animais? E assim chegamos à aldeia. A noite aproximava-se a oriente e pedimos-lhe que ficasse conosco. Mostramos-lhe a nossa humilde choça e, embora parecesse ter intenção de continuar o seu caminho, acabou por aceitar. Jacob e eu, nervosos e felizes por tão distinta companhia, esmeramo-nos na ceia. O melhor pão, o melhor queijo e um melhor vinho. Sentamo-nos à mesa e, à luz da lâmpada de azeite, entreguei-lhe o pão de trigo. Pedi-lhe desculpa. Estava um pouco duro. Mas o homem sorriu e, partindo com toda a facilidade, abençoou, dando-nos um pedaço a cada um. Pela minha santa mãe, que Deus tem! Os olhos do moço ficaram úmidos. Então é que me percebi. Era Jesus. E, quando eu disse, depois de dar uma cotovelada ao meu irmão, é o mestre. Desapareceu. Desta vez fui eu quem quebrou o silêncio que caíra sobre a sala. Desapareceu? Queres dizer que saiu pela porta? Cleofas negou com a cabeça. E, enxugando as lágrimas com a encardida manga de lã da sua túnica, disparou sem muito entusiasmo. Desapareceu da nossa vista. Não sei como, mas o fez. Outra onda de murmúrios e cochichos propagou-se entre os discípulos e as mulheres. Não era de estranhar que os nossos corações ardessem inquietos enquanto caminhávamos para a povoação. Cleofas parecia falar consigo próprio. Ele abria as nossas inteligências. A exposição do pastor terminaria com mais alguns pormenores finais e sem transcendência de maior. Suspenderam a ceia e saíram precipitadamente de Emaús, decididos a dar a notícia aos fiéis, amigos e seguidores do Rabi da Galileia. Tinham vindo correndo sem respirar até Jerusalém, indo primeiro à casa de José de Arimateia, que não estava em casa, e foram a de Maria Madalena e outras mulheres, que os aconselharam e acompanharam até onde nos encontrávamos. O resto já todos sabiam. Acabado o relato de Cleofas, Elias pediu a um criado que servisse aos pastores o que eles quisessem. Mas Cleofas, levantando-se, agradeceu as atenções do anfitrião dizendo-lhe que, uma vez que estava cumprida a missão deles, tinham de regressar à aldeia. O trabalho não podia esperar. Passadas as 9 horas da noite, foram embora. Fiquei à espera dos acontecimentos. Não tinha forças para nada. Até perder a conta das visões. Sentia-me desmoralizado e incapaz de pôr ordem nos meus pensamentos. Por estas razões, quase não prestei atenção às palavras de Maria Madalena, que veio ratificar a boa nova dos pastores com a conhecida aparição do Mestre em casa de José de Arimateia. Desta vez participaram na inevitável discussão Maria Marcos, as mulheres que vinham com Madalena e até a criadagem. A unanimidade era quase total. Com exceção de André e de Simão, o zelota, pasmados de espanto, os restantes felicitavam-se e comentavam os pormenores das últimas visões. João Zebedeu, no impulso de alegria, começou a dançar, enquanto Filipe e Bartolomeu esvaziavam as esgotadas jarras de vinho. Durante 10 ou 15 minutos, aquilo foi uma festa na qual eu próprio me vi obrigado a fazer coro com palmas. Talvez o mais emocionante tenha sido a reação de Simão Pedro. Assim que os irmãos de Emaús se foram embora, atirou-se aos pés de Madalena e, gemendo como uma criança, pediu-lhe perdão. A rapariga, estupefata, obrigou-o a levantar-se e abraçou-o com a aprovação e alegria de todos. A festa, no entanto, duraria pouco tempo. Uma má notícia entrou de repente na sala, trazida pelo próprio José de Arimateia. Foi como se caísse um raio. Ao ver o rosto grave daquele membro do sinédrio, imóvel à porta, os risos, as palmas e os abraços afetuosos foram desaparecendo, dando lugar a um silêncio embaraçoso. Passava-se qualquer coisa. Qualquer coisa grave. Todos o sentimos. O rosto de José, como o de qualquer amigo ou simpatizante de Cristo, deveria apresentar outra expressão. José de Arimateia deixou que Elias se aproximasse. Então, perante a inquietação geral, sussurrou-lhe qualquer coisa ao ouvido. O dono da casa encarou-o sem compreender, mas, obedecendo, fez um gesto e os criados e as mulheres retiraram-se.
Maria Marcos, discreta e submissa, pegou na mão do filho e fechou a porta atrás de si. A seguir, obedecendo às indicações de José, alguns apóstolos trancaram novamente a porta, reforçando-a com um divã. No meio de um silêncio de morte, suponho que muitos dos presentes começavam a imaginar qual a natureza da informação que o membro do conselho do Sinédrio trazia. Os íntimos do mestre, excetuando Simão, o zelota, sentaram-se em torno do José sentou-se no divã de honra. Recusou a taça de vinho que lhe oferecera um dos gêmeos e, escondendo as mãos entre as dobras do grosso manto negro, olhou entristecido para os 9 apóstolos. Pouco depois do pôr do sol, começou ele ante a mal dissimulada expectativa de todos. Tive conhecimento de uma reunião urgente e secreta de Caifás e dos céus. Alguns rostos voltaram-se, lívidos. Uns mais, outros menos, sabiam o que isso poderia significar. Suponho que estais bem informado sobre o conjunto de notícias e rumores que circulam pela cidade desde as primeiras horas da manhã. Alguns discípulos assentiram em silêncio. Bem, esta é a situação. O sumo sacerdote, o sóbrio e os saduceus, escribas e demais fanáticos tiveram total conhecimento do túmulo vazio, de algumas visões das pessoas que dizem tê-lo visto e de não sei que concentração na Galileia. José de Arimateia devia estar falando de uma das mensagens de Jesus quando disse que precederia aos seus no caminho para a Galileia. Mais uma vez, como sempre, os boatos e os rumores, à força de circular, acabavam irreconhecíveis. Nessa assembleia, segundo os meus confidentes, foram tomadas, entre outras, as seguintes medidas, que têm muito a ver convosco. Primeira, todo aquele que citar ou comentar, em público ou em privado, os assuntos do sepulcro vazio ou da ressurreição do Mestre será expulso das sinagogas. Os apóstolos protestaram. Segunda. Elias pediu silêncio. Segunda, repetiu José, adotando maior solenidade, aquele que disser que viu ou falou com o ressuscitado será condenado à morte. Uma exclamação geral de repulsa e desconcerto pôs ponto final nas graves notícias trazidas por José de Arimateia. E a anterior alegria daqueles homens esfumou-se por completo. Lentamente, os comentários e os protestos foram se extinguindo e o medo pairou de novo sobre os seus corações. Esta última proposta, declarou de Arimateia numa tentativa inútil para animar os amigos de Jesus, não pôde ser submetida à votação. Por quê? Interveio Elias que, junto com Mateus Levi, Simão Pedro e Tiago Zebedeu, parecia não ter perdido a serenidade. José esboçou um sorriso irônico. Pelos vistos, perante o fluxo contínuo de notícias sobre as aparições, não só a mulheres, mas também a judeus honestos e a gregos valorosos, o medo apoderou-se da assembleia e mais de um teve de correr para sua casa para mudar de saque. A brincadeira não foi bem recebida. O pior que podia acontecer era Caifás e os seus esbirros verem-se ultrapassados pelo seu próprio terror. Nesse caso, os que estavam ali juntos, e muitos mais, podiam considerar-se homens mortos. Com razão anota João Evangelista que as portas estavam fechadas, com medo dos judeus. Tendes, concluiu José, de sair da cidade. E quanto antes. Simão Pedro opôs-se. E lembrou aos seus irmãos as palavras do mestre no pátio. Adeus, Pedro, até te ver junto dos teus companheiros. André rejeitou a sugestão do irmão. Quem poderia saber quando se efetuaria essa aparição, supondo, rematou, repisando as sílabas, que tudo isso seja verdade. Tiago Zebedeu, Mateus e Elias manifestaram o seu acordo com a proposta de José, alegando que, além disso, faltava o Dídimo, Tomé. A justa observação confundiu, a princípio, Simão Pedro, mas este, recompondo-se, insistiu em que não deviam sair do cenáculo. E, em mais um dos seus clássicos arrebatamentos, apontou para as espadas que estavam em cima da mesa, jurando pela sua vida e da sua família que não voltaria a trair o seu mestre. Pôs-se de pé e, com as veias do pescoço inchadas, vociferou. Não. Nunca mais. Ninguém me obrigará a fugir de novo. João Zebedeu aplaudiu o seu fogoso amigo, enquanto André, gritando mais alto do que Pedro, lhe chamava visionário e totalmente louco. A disputa aumentou de tom.
José e Elias eram incapazes de restabelecer a calma e o bom senso. Pouco faltava para uma cena de pancadaria quando, no meio daquela balbúrdia, as chamas das 6 ou 7 lâmpadas de azeite oscilaram violentamente, como que atingidas por um repentino vento gelado. E a sala ficou às escuras. Depois daquilo, numa rápida ligação com o módulo, vinha saber que as chamas se tinham apagado por volta das 21h30. O medo, como uma martelada, confesso-lhe, deixou-me pregado ao assento. Foi tão rápido e inesperado que ninguém conseguiu reagir. Eu também senti aquela espécie de brisa gelada. E os outros, pelo que averiguei depois, estiveram de acordo comigo ao descrevê-la como 1 milhão de agulhas a entrarem na pele. Incrivelmente para mim, para Eliseu e para todos os membros do cavalo de Troia, que tiveram conhecimento deste fato, a pele de serpente que me protegia falhou. Como eu dizia, foi instantâneo. Quando ficamos às escuras, as maldições e os impropérios cessaram. E antes de voltarmos a abrir a boca, uma cintilação fez-nos voltar o olhar para o fundo da sala. Concretamente, para o lugar oposto à parede de entrada. Por causa das densas trevas, aquela espécie de zigue-zagueante, infinitesimal e azulada faísca elétrica destacou-se no ar como um relâmpago na mais negra das tempestades. Devo ter ficado lívido. Dos outros não posso falar. Não os via. O raio azul metálico surgiu mais uma vez. Mas, agora, ó, meu Deus, faltam-me as palavras. Desta vez a cabeça da faísca fendeu a escuridão, desenhando uma figura humana. A minha garganta ficou completamente seca. O meu coração, o meu cérebro, os meus pulmões, todo o meu ser, negaram-se a funcionar. Nunca soube se estive vivo ou morto. Com uma precisão matemática, como se fosse governada por um computador, a faísca, acabado o seu mágico percurso, desapareceu.